Mudar o mundo pode ser difícil para você, mas será que você não conseguiria mudar pelo menos uma pessoa? Utilizando os Novos Testamentos de evangelismo pessoal, Deus pode usá-lo para transformar vidas. E é muito simples. Apenas tenha sempre disponível um NT com você e ore para que Deus apresente alguém que você possa presentear. Não se intimide. Conhecemos várias histórias de pessoas que tiveram suas vidas abençoadas ao receber o Novo Testamento. Muitos entregaram sua vida a Cristo e dessa forma você também será abençoado. Existem muitas pessoas procurando por respostas, se sentindo solitárias e que não veem mais sentido em viver. Por isso, precisamos semear a esperança da vida eterna. Não espere pelos outros, faça a sua parte com aquelas pessoas que você tem algum contato. Em Lucas está escrito que a semente é a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem o poder de mudar as pessoas. E quando as pessoas mudam, o mundo em que vivemos também mudará. Compartilhe a palavra de Deus. Amados gideões, auxiliares e demais que nos assistem, sejam bem-vindos para mais um programa especial. Como planejado e já compartilhado com vocês, hoje teremos um treinamento em evangelismo pessoal. Ele será ministrado pelo amado pastor Inar Brandão. Ele é pastor de missões da Igreja Batista Central de Belo Horizonte e coordenador do trabalho em Picos, em Piauí. Ele irá compartilhar o jeito simples e prático que ele usa no evangelismo pessoal. Pastor Inar, é muito bom tê-lo conosco. Que Deus o abençoe. Eu quero lembrar vocês que estamos em plena campanha Plante Mais. Ou seja, ao arregimentar plantadores, você obtém novos testamentos para fazer o evangelismo pessoal. Veja os detalhes na nossa campanha. Olha, ela vai até 10 de outubro, data da nossa convenção nacional. No dia 30 de setembro, uma quarta-feira, às 20h30, teremos a hora bíblica com o pastor Aurivan Marinho. Ele foi preletor da convenção nacional no ano passado em João Pessoa. Não percam! Eu tenho certeza de que hoje seremos desafiados a fazermos o evangelismo pessoal, muito oportuno em tempos de pandemia, pois as pessoas precisam de ouvir uma palavra de esperança e nós temos ela. Que nosso bom Deus nos abençoe ricamente. Olá, queridos gideões de todo o Brasil. Muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje com vocês, compartilhando como evangelizar pessoas. É um privilégio para mim estar aqui diante de uma organização que é tão fiel, tão obediente à grande comissão, que quer, através do testemunho pessoal e da distribuição da palavra de Deus, fazer discípulos. Sabe, esse não é mais um mandamento, não é mais um ministério, isso é tudo. Quando nós compreendemos o momento em que Jesus proferiu essas palavras, ali em Mateus 28, nós lemos do 18 até o 20, mas vou pegar só um trechinho desse texto que é tão conhecido. Vão e façam discípulos de todas as nações. Sabe, pode parecer casual. Jesus deu tantas ordens, tantos mandamentos, mas para pensar um instantinho a ocasião em que ele está dizendo isso. Você já assistiu aquele tipo de filme onde alguém leva um tiro e não morre na hora? Tem um tempinho para dizer suas últimas palavras? Às vezes, ao levar o tiro e ele perceber que ele tem poucos instantes para comunicar algo, ele fala, diga a Jane que eu a amo. É uma das coisas que eles falam nos filmes. Ninguém diz no filme, nem na vida real, como suas últimas palavras, algo do tipo, tem uma conta de água na minha gaveta, paga na segunda. Ninguém fala isso. Por quê? Porque a conta de água não é importante.
nós escolheríamos bem as nossas últimas palavras se tivéssemos a chance de proferi-las. Pois bem, Jesus aqui, ele não estava morrendo, ele já havia morrido e ressuscitado. Mas ele estava prestes a ser assunto aos céus. Ele estava aqui dizendo suas últimas palavras para um grupo de discípulos que estavam ali participando daquele momento histórico. Sabe, Jesus escolheu muito bem o que ele estava dizendo. Fazer discípulos é tudo. E eu queria dizer desde já, a minha primeira palavra para vocês, parabéns, Gideões. Parabéns. Eu queria, aqui hoje de uma maneira muito simples, compartilhar um pouquinho da minha experiência pessoal em evangelizar pessoas. Pessoas são o bem mais precioso, são aquilo que Deus colocou de mais precioso no universo. Deus ama as pessoas. E evangelismo, às vezes, ele é tratado de uma maneira incorreta, as pessoas têm medo, têm vergonha. Para começar, porque existem muitos mitos a respeito do evangelismo. O primeiro deles, as pessoas acham que só pode evangelizar alguém uma pessoa que seja um especialista, que saiba tudo sobre o assunto, um pastor, um missionário. Isso não é verdade. As pessoas comuns, os cristãos comuns, são os melhores evangelistas. As estatísticas é que dizem isso. Mais de 75% das pessoas que entregam suas vidas a Cristo fazem isso através do testemunho de uma pessoa que elas conhecem, seja um familiar, um colega de trabalho, de escola, em alguma situação da vida. Um outro mito muito comum. Eu não sei como abordar uma pessoa que eu não conheço. Olha, eu já até falei no início aqui, evangelismo não é só a gente ir atrás de pessoas que a gente nunca viu. Isso também acontece. Mas é também a gente levar a palavra de Deus para pessoas que a gente conhece. Sabe, evangelismo não se trata apenas de alcançar estranhos, mas também pessoas conhecidas. O nosso primeiro alvo são as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos vizinhos, as pessoas do nosso ambiente de trabalho, acadêmico, qualquer lugar onde a gente esteja e possa influenciar, são os nossos alvos de evangelismo. E é claro, o último mito que eu vou falar aqui agora tem a ver com técnica. As pessoas acham que só aqueles que sabem dizer as palavras certas, que sabem todos os esquemas, todos os planos de evangelismo, é que sabem evangelizar bem. E a verdade é que as pessoas reagem muito melhor quando elas veem interesse da nossa parte, quando há um interesse genuíno de quem está falando do evangelho para essas pessoas. Isso é tão sério, é tão importante. Eu quis começar com esses mitos, porque muitos deles estavam, eles estão impedindo pessoas, talvez você que está aqui me ouvindo hoje, de ser um evangelista muito mais usado por Deus, mais do que você é hoje. Sabe, 2 anos atrás eu fui desafiado aqui pela nossa comunidade de fé, pela nossa igreja, a começar um novo trabalho na cidade de Picos, no Piauí. Imagina, longe, um lugar muito longe. Picos fica a 2.000 quilômetros aqui da nossa cidade, Belo Horizonte. E ali nós tínhamos o desafio de começar uma nova igreja, numa cidade onde nós não conhecíamos sequer uma pessoa, ninguém. Não conhecíamos ninguém em Picos. Como fazer isso? Bom, usando o que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho, mas deixa eu contar um pedacinho da história. No dia da nossa mudança, chegando em Picos, precisamos de uma pessoa para nos ajudar a carregar tantos móveis, tantos objetos que nós levamos para lá. E aí então, achamos uma pessoa que estava disposta a fazer isso, contratamos, ele nos ajudou, o Adriano, eu lembro do nome dele, lembro até hoje, ele está conosco até hoje, uma pessoa querida no nosso meio. O Adriano, ele nos ajudou a fazer a mudança, foi ótimo, a gente agradeceu, elogiou, pegamos o contato dele, oramos por ele, foi uma benção, foi ótimo. Mas sabe, a gente fez mais do que isso. Passou um dia, nós precisamos de alguém para nos ajudar ali com a arrumação da nova casa. Então, a gente não conhecia ninguém na cidade, para quem que a gente ligou? Para o Adriano. Adriano, por favor, você tem alguém aí, você conhece alguém que pode nos ajudar numa faxina pesada? Claro, ele respondeu, minha mãe, a dona Francisca. Ligamos para a dona Francisca, ela foi nos ajudar prontamente. E ali, conversa vai, conversa vem, ela começa a se abrir, começa a falar do Adriano e do relacionamento que ele tinha com a Mabel, que era meio conflituoso. Bom, aí então
uma das nossas irmãs vai lá, já pega o telefone, liga para a Mabel, se interessa por ela, ora por ela, convida ela. E não é que assim, 15 dias depois que a gente tinha chegado naquela cidade, nós estávamos ali num pequeno grupo, numa célula, já com os 3, Adriano, Dona Francisca e Mabel, participando conosco de uma célula, entregando suas vidas para Jesus. É muito simples. A gente aqui complica. Muito simples. Eu queria compartilhar com vocês aqui os princípios que nos ajudaram não só a começar essa igreja maravilhosa em Picos, mas que hoje, 2 anos depois, já tem mais de 300 pessoas. Como é que a gente tem alcançado essas pessoas? Bom, que princípios a gente usou? Não só em Picos, mas no Brasil inteiro a gente faz isso. Em primeiro lugar, meu primeiro conselho para você, seja normal. Seja normal, seja você mesmo, não seja artificial. Sabe, deixa eu te fazer um apelo aqui. Sabe, pelo menos por um instantinho, finja que você é normal. Eu sei, parece engraçado, mas eu sei que todo crente é um ET. Jesus não disse isso, vós não sois desse mundo. Eu sei disso, eu sei que nós somos de uma pátria celestial, mas por um instantinho, lembra que você está no planeta Terra, que tem pessoas aqui que querem se comunicar com você. Puxe uma conversa casual. Sabe, fale dos assuntos que as pessoas gostam de falar, fala do clima. Fala de futebol, fala das novidades, das notícias. Sabe, Deus usa você do jeitinho que você é. Me perguntam sempre, Inar, como começar uma conversa evangelística? Eu não sei, que grande mistério. Inar, com toda a sua experiência, me dê o seu melhor conselho. Como eu posso começar uma conversa evangelística? Quer saber como? Fala oi. Tudo bem? Abra um sorriso. Mostre para a pessoa que você está interessado por ela. A minha filha, Laura, ela sempre falava assim, mas pai, eu não sei o que dizer. Eu falo, então fala oi. Como você está? Qual o seu nome? Quem é você? Me conta a sua história. É isso. É simples, é do mesmo jeito que você faz qualquer outro tipo de conversa. Nós temos que aprender a ser mais normais. Nós temos que aprender, sabe, a conversar com as pessoas de um jeito que elas entendem. Elas estão precisando disso. Sabe, meu segundo conselho para você é que você seja não religioso. Por isso está o X aí. Não seja um religioso. Comunique de verdade. Pregue sem pregar. Não pregue, converse. Converse com as pessoas, seja simpático. Sabe, de verdade, abra um sorriso. Sabe o que vai acontecer? A pessoa vai abrir o coração para você. Ela precisa ver que há interesse, que você está ali, não por uma obrigação, não porque alguém te pediu, não porque você faz parte de uma organização. É verdade, mas é mais do que isso. Né? Você está ali de verdade. Fique atento para não perder nenhuma oportunidade. Sabe, o seu maior companheiro, é a sua maior promessa, é a sua certeza de vitória no evangelismo. É que quem quer ganhar as pessoas, quem quer levar as pessoas a Cristo é o próprio Deus. E Ele nos enviou, Ele nos deu um companheiro de jornada, alguém que anda conosco, o Espírito Santo. Ele nos ajuda, Ele nos dá o que falar, Ele nos inspira, sabe, Ele nos mostra oportunidades. E sabe, eu vejo isso o tempo todo. Né? Nós temos que acreditar e fugir da religiosidade. Não é? Nós temos que fugir dos jargões evangélicos. Temos que fugir, temos que parar de falar de um jeito que as pessoas não entendem. Sabe, quando a gente às vezes está contando um testemunho e a gente fala assim, não, foi maravilhoso. E Jesus me transformou. Agora, olha aqui para mim aqui. Quando você fala isso assim, Jesus me transformou. Ele te transformou em quê? Se fosse no meu caso, o quê? Num ogro, no Shrek. A gente tem que explicar as coisas. A gente tem que falar de uma maneira que as pessoas compreendem. Temos que usar autoridade espiritual. Sabe, eu vejo muitos cristãos que, bem intencionados, eles estão dando uma mais de advogado de Deus. Deixa eu te falar, advogado não é o papel que Deus nos pediu para desempenhar. Deus falou que eu e você somos embaixadores dele.
embaixadores. Qual que é a diferença entre um embaixador e um advogado? O advogado, ele tem um adversário. O advogado está defendendo uma causa e geralmente é contra outra pessoa, tem uma outra parte. E então eu vejo muitos cristãos tentando provar que os outros estão errados e que Deus está certo. Mas sabe, Deus não precisa disso. Deus pediu para eu e você sermos embaixadores. E qual é o papel de um embaixador? O embaixador, ele representa um reino, ele representa um país. É ele que está ali mantendo relações diplomáticas. Ele quer um canal de conversa. Sabe, um embaixador, ele quer manter as relações abertas. Ele quer manter a porta aberta. Esse é meu papel, o seu papel enquanto evangelistas, enquanto discípulos de Jesus. Sermos embaixadores de Deus, não religiosos. Sabe, além disso, mais um, seja intencional. Isso aqui é o seu jeito de ser, o seu modus operandi. Em tudo que você faz, você precisa ser intencional. Em tudo. Nas suas palavras, nas suas atitudes, na sua entonação de voz, no seu gestual. Você tem que lembrar, você está ali representando um país. Você está ali representando um reino, o reino de Deus. Você não está ali só representando a você e os Gideões, com certeza, que coisa honrosa. Mas você também está representando o reino de Deus. Então você precisa entender que você está, sabe, você tem que vestir a sua roupa boa, você tem que vestir o seu bom discurso, você tem que estar atento a todas as oportunidades. Sabe, como eu falei antes, não é? É ter uma postura que abre o coração das pessoas. Sabe, é você, de novo aqui falando do Espírito Santo, você contar com Ele, para Ele te dar direção naquilo que você, sabe, vai pegar do meio da conversa da pessoa para poder apresentar o Evangelho para ela. Você quer um exemplo? Nessas viagens, aí lá pelo Piauí, quando eu estava lá, certa vez, estava conversando com um rapaz, ele estava esperando uma pessoa ser atendida num posto de saúde. Comecei a conversar com ele, do tempo, está quente, que no Piauí está sempre quente, então está fácil de puxar a conversa. E aí, nessa conversa, ele começou a contar da vida dele, e ele falou que gostava de jogar futebol, e de repente eu notei, né, eu creio que foi, né, já foi um indício aí que Deus estava me mostrando, eu notei que ele tinha uma cicatriz grande no braço. E eu fiquei assim na dúvida, puxa, mas eu falo, não falo, né? Às vezes uma coisa delicada, eu acabei de conhecê-lo, mas eu tomei coragem, eu falei, cara, me desculpa perguntar, mas como é que foi? O que aconteceu que você tem essa cicatriz no braço? Você pode me contar? E ele prontamente falou, eu caí de moto, quebrei o braço, fratura exposta, contou o caso todo. Na hora que ele estava falando, você acredita que eu tive assim uma convicção que o Espírito Santo estava me dando uma direção? Assim como aquele menino tinha uma cicatriz que mostrava para ele algo muito ruim que tinha acontecido, algo que ele ficava triste, ele não tinha o movimento inteiro do braço. O Espírito Santo me lembrou, Iná, o meu filho Jesus tem cicatrizes que curam as pessoas, dos seus dilemas, das suas lutas, dos seus pecados. As cicatrizes de Jesus são cicatrizes que nos curam. E eu compartilhei com ele, fiz um apelo, e ele veio a Cristo. Que alegria gigante, só porque eu estava atento, para não perder nenhuma oportunidade. Ser intencional é tudo. Mas o grande segredo, o segredo dos segredos, é valorizar as pessoas. Sabe, Jesus fazia isso. E nós precisamos imitá-lo. Jesus, na verdade, fazia tudo isso que eu acabei de falar. Jesus era uma pessoa normal, ele conversava daquilo que o povo estava conversando. Era uma pessoa tão não religiosa que os religiosos o rejeitaram. Jesus era intencional em tudo que fazia e, sobretudo, Jesus valorizou as pessoas. Sabe como que ele fez e como que eu e você temos que fazer? Faça mais perguntas, fale menos. Evangelizar não é só falar, é ouvir. É ganhar o direito depois de ser ouvido, porque você primeiro prestou atenção nessa pessoa, você deu atenção para ela. Fale menos. Converse sobre o assunto da pessoa. Deixa ela contar sobre a vida dela, se interesse pelos assuntos dela. Pergunte quem ela é, de onde ela vem, qual a sua história, cadê a sua família. Olhe nos olhos.
se concentre, se interesse de verdade por elas, e você vai ver que diferença faz, elas respondem muito bem. De novo, vou citar o Piauí. Nós chegamos numa cidade onde disseram, olha, aqui é um cemitério de pastores, aqui é um cemitério de missionários, aqui ninguém quer saber do evangelho. Gente, em 2 anos, já temos 300 pessoas que não eram cristãs, que não tinham nenhum relacionamento com Deus hoje, congregando conosco. Como que isso aconteceu? Porque eu creio, né, que a gente aprendeu essa lição. E a gente valoriza todo mundo, porque eles têm valor. Né? O Filho de Deus morreu por eles. E ele conferiu valor a cada um deles pela sua morte. Sabe, tudo isso é muito bom. Mas é preciso levar a pessoa a dar um passo na direção de Jesus. Que legal, a pessoa já está interessada na gente, talvez você já tenha, fazendo tudo isso aqui, ganhado a pessoa para você, ela está interessada em você na conversa, agora é hora de apresentar a Cristo. E como nós fazemos isso? Como que nós compartilhamos o Evangelho? Sabe, em primeiro lugar, compartilhando o Evangelho. Falando daquilo que é a boa notícia que nós temos para entregar. Não é simplesmente falando coisas boas a respeito de Jesus, isso é bom, é correto, mas não é isso que salva. Não é essa a nossa missão. Nossa missão é pregar o Evangelho. Paulo chega a dizer em Coríntios que ele escolheu não saber nada entre o povo daquela cidade, a não ser Cristo e esse crucificado. Nós precisamos apresentar um evangelho puro, um evangelho salvador. Paulo chega a dizer assim, olha, quero lembrar a vocês, lá no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, ele fala assim, eu quero lembrar a vocês do evangelho que eu preguei. E é esse evangelho que os salva, se vocês se apegarem firmemente a essa palavra. E Paulo, ele diz que o que primeiramente tinha transmitido aos coríntios foi o que ele recebeu. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras. O Evangelho é uma notícia, é algo que aconteceu no passado, é um fato. E que fato é esse? Ele pode ser desmembrado em pelo menos 2 partes. Em primeiro lugar, Cristo morreu pelos nossos pecados. Jesus não foi simplesmente um mártir. Ele não estava apenas fazendo bonito, querendo fundar uma nova religião. Na verdade, ele nunca quis fundar religião nenhuma. Jesus queria salvar pessoas, ele veio por pessoas. E ele morreu, sim, para pagar o preço do nosso pecado, do pecado da pessoa que você está falando. Não tem como falar de evangelismo sem falar de pecado. Nós precisamos dizer, olha, o pecado nos separa de Deus mesmo. O pecado realmente é algo terrível. Tão terrível, se tivesse outro jeito, você acha que Deus enviaria o seu filho para morrer pelos pecados da humanidade? Claro que não. O pecado é algo tão abominável que custou o sangue do Filho de Deus. Nós vamos comunicar para as pessoas, então, isso em algum momento da nossa conversa. Você já ouviu ela, já ouviu a história, e na hora de você falar do Evangelho, você fala, olha, esse pecado, né, essa dificuldade que nós temos de acertar o alvo. Pecado no original tem essa conotação, era uma palavra tirada do mundo dos esportes. Quando um arqueiro, ele lançava uma flecha, e essa flecha ela não alcançava o alvo, ela não tinha força para alcançar o alvo. Se dizia, o arqueiro pecou. Ele não teve força para atingir o objetivo. Pecado é isso. Quando a gente vê que alguém não consegue ser o pai que gostaria de ser, a mãe que gostaria de ser, o filho que gostaria de ser, o profissional, o cidadão, seja o que for, essa incapacidade de alcançarmos o máximo do nosso potencial em Deus, demonstra o pecado em nós. Essa desobediência, essa alienação de Deus. Mas sabe, a boa notícia, tudo bem, ela começa com uma má notícia, né? Alguém teve que morrer por isso, é que Jesus ressuscitou. Essa é a segunda parte. Jesus foi sepultado, sim, mas ele ressuscitou dos mortos. Sabe, a ressurreição de Jesus é tão ou mais importante que a sua morte. Claro que uma não existe sem a outra. Mas deixa eu te dizer, se Jesus não tivesse ressuscitado, nós éramos os mais infelizes dos homens. Jesus ressuscitou, isso quer dizer o que? Ele venceu a morte. Se ele disse que a sua morte tinha poder de perdoar pecados, ele falou a verdade, porque a morte não pôde retê-lo.
Ele ressuscitou para a vida. Se Ele disse que vai nos dar uma nova vida, como que a gente poderia saber disso se Ele continuasse morto dentro de um túmulo? Não, Ele ressurgiu, Ele voltou da morte, Ele é capaz de nos entregar tudo aquilo que nos prometeu. Esse é o nosso Jesus, essa é a boa notícia. E aí então, uma vez feito isso, é um convite muito simples. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Você quer entregar o controle da sua vida a Jesus? Você crê que o fato de Jesus ter morrido no seu lugar tem poder para perdoar o seu pecado? E que mais? E que Jesus ressuscitou e que você junto com Ele vai também ressuscitar e agora para uma nova vida, uma vida abundante, uma vida cheia de significado e propósito? É isso, é um convite, é muito simples. Você ajuda a pessoa a fazer uma oração. Esse é o Evangelho. Ele é simples, não complique, não complique. Faça a sua parte. A sua parte está bem resumida aqui em tudo que eu disse antes. O resto, convencer a pessoa do pecado, de que há uma justiça que Deus espera de cada um de nós e um juízo vindouro. Essa tarefa é do Espírito Santo, não é minha nem sua. A sua tarefa é fazer a sua parte, é compartilhar o Evangelho. Se você fizer isso, querido, parabéns, faça com ousadia, faça com gosto, faça com orgulho, porque isso é um privilégio reservado para aqueles que amam e que servem a Jesus. Sabe, tudo isso é maravilhoso, mas são palavras, tem a ver com experiência aí que eu contei para vocês lá de Picos, no Piauí. Mas sabe, quer saber por que eu acredito nisso tudo de verdade? Por conta desse rapaz. Esse rapaz, eu estou tampando o rosto dele aí, eu não quero expor ninguém desnecessariamente, você está vendo que isso é uma foto antiga. Esse é o prédio antigo da nossa igreja, essa foto aí é de 98. E eu lembro até hoje o dia que esse rapaz chegou na nossa comunidade. Uma pessoa perdida, aquele crente talvez estereotipado, drogado, prostituído, um rapaz totalmente perdido. E eu lembro até hoje do testemunho dele. Como é que ele chegou no nosso meio? Por que ele estava ali dando um testemunho? Ele contou para a gente, fácil lembrar as palavras, me impactou demais. Ele falou assim que aqui ele encontrou pessoas que queriam conhecê-lo de verdade, queriam ser amigos dele. Ele encontrou pessoas que se deram ao trabalho de orar por ele, perguntar o que ele estava precisando, chamaram esse rapaz para passear, para andar com eles. Sabe, ninguém chegou de cara já apontando o dedo, acusando ele, exigindo dele um comportamento que ainda não refletia as suas crenças. Ele não acreditava em Deus no início. Ele não queria muito estar ali naquele meio, mas ele foi aceito assim mesmo, como ele estava. E foram ensinando para ele a palavra de Deus. Foram ensinando para ele a palavra de Deus. Ele, sabe, esse rapaz aí, eu tentei, eu procurei ele, eu tentei achar um Novo Testamento que ele ganhou dos Gideões. Eu procurei saber isso, ele já tinha ganhado um Novo Testamento dos Gideões, mas ele não encontrou na casa dele. Eu queria mostrar aqui para você hoje aquele Novo Testamento cinza, ele já não é tão novinho assim. Pois bem, esse rapaz, estando no nosso meio, sendo evangelizado dessa forma, por pessoas normais, comuns, como eu e você. Ele sendo evangelizado por pessoas que não estavam tentando impor a ele religião, pessoas que realmente se importaram com ele, que valorizaram ele. Esse rapaz se converteu. E foi lindo vê-lo crescer aqui no nosso meio. Lindo, especial. Começando a servir na igreja, ajudando na recepção das pessoas. Quando nós começamos a trabalhar aqui em células, em pequenos grupos, se tornou um líder de célula. Ele, continuou trabalhando, passou a trabalhar na igreja. E para o seu espanto e até para o meu, esse rapaz hoje é um pastor da nossa igreja. Acredite você ou não, é um pastor. Sabe por que eu acredito nisso? É que apesar de não parecer, esse rapaz sou eu.
Isso aí é como eu era em 1998. Eu tinha 25 anos nessa época, e você faz a conta aí. Que maravilha foi poder conhecer Jesus através do testemunho pessoal de alguém. Talvez eu nunca fosse numa igreja. Eu nunca quis, antes de conhecer esse pessoal, nunca quis ir numa igreja, e talvez eu nunca tivesse entrado numa. Mas porque alguém se deu ao trabalho de se importar comigo, de abrir o seu coração, de me dar tempo, sabe, de conversar comigo, de me apresentar a Jesus. Eu estou aqui hoje na sua frente, podendo conversar um pouquinho a respeito de evangelismo. É um milagre. Essa é uma obra totalmente espiritual. Mas eu e você, nós somos cooperadores de Deus. Cooperadores de Deus. Sabe como evangelizar pessoas? Lembrando, em primeiro lugar, que essa é uma obra de Deus. Totalmente de Deus. E que Ele nos dá o privilégio de andarmos em parceria com aquilo que Ele quer fazer. Sabe, Jesus, ali em Mateus 9, você depois pode ler essa passagem. No final do capítulo, Jesus ele olha para uma grande multidão. E a Bíblia diz que o seu coração se encheu de compaixão. Jesus, ele não se conteve. Ele viu as pessoas como elas realmente eram, aflitas e perdidas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus sentiu a dor delas. Mas sabe, Jesus não ficou só nisso. Jesus não ficou só numa apaixonite. Jesus enviou você. Você, Gideão. Você, discípulo de Jesus. Ele enviou a nós. Sabe, e junto com essa missão, junto com esse chamado, Ele já deu para você tudo o que você necessita para poder cumprir essa tarefa muito bem. E mais, Ele mesmo estará com você todo o tempo, durante toda essa jornada. Eu quero aqui agora orar. Quero aqui agora orar por você, por nós. Deus tem uma santa expectativa sobre a nossa vida. E se você está aqui hoje me ouvindo, é porque você quer fazer parte desse exército. Você quer ser um dos trabalhadores da seara. Depois que Jesus viu as multidões, Ele enviou discípulos. Mateus 10 fala disso. E aqui agora, hoje, nós somos a resposta a essa oração de Jesus. Nós somos a resposta a esse investimento de Jesus. E eu queria te animar. Essa é a vida abundante. Essa é a vida com propósito, com significado. Essa é a vida que vale a pena. Essa é a grande aventura que Deus tem para mim e para você. Então eu queria orar para que isso que está queimando agora no seu coração se transforme em ação, em atitude, em estilo de vida. Você pode curvar sua cabeça e orar junto comigo? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse tempo que nós estamos passando aqui juntos. Obrigado, Deus, porque o Senhor proporcionou isso. Nós estávamos aí andando no mundo sem Deus, mas o Senhor nos amou. Enquanto ainda éramos pecadores, o Senhor enviou Jesus para morrer no nosso lugar. E juntamente com Deus, com esse amor, Pai, o Senhor nos ressuscitou junto com Jesus para uma nova vida, para uma vida que vale a pena. Deus, para uma vida, Senhor, que é empolgante, é desafiadora. Obrigado, Deus, porque junto com o propósito e missão, o Senhor nos deu uma nova família, a família de Deus. O Senhor nos deu dons, capacidade. E aqui hoje, Pai, eu e cada um que está aqui, cada um desses Gideões, nós estamos levantando as nossas mãos. Nós levantamos as nossas mãos para dizer, Senhor, se o Senhor quer enviar alguém, eis-nos aqui. Envia-nos a nós. Mais do que isso, Deus, nós queremos dizer, Pai, pode contar conosco. Nós já estamos no campo missionário. Nosso campo missionário não é só um lugar longe, é aqui do nosso lado. As pessoas que estão à nossa volta e todos os lugares que o Senhor nos mandar ir, nós também iremos. Deus, que o Senhor abençoe cada um dos Gideões, abençoe para essa organização maravilhosa. Deus, que cada um dos seus integrantes, Pai, oh Deus, possa ser aceso nos seus corações uma chama inextinguível de amor a Deus. Amar a Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas, com toda a alma, força e entendimento. E amar o próximo, as pessoas, como a nós mesmos, como Jesus nos amou. Ó Senhor, e se entregou por nós. Faz isso, Deus. Nos abençoa, Pai. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa dar uma grande colheita para Gideões em todo o Brasil, ó Deus, e no mundo inteiro. Faz isso, Pai, eu te peço.
em nome de Jesus. Amém e amém. Uma última história para eu me despedir de você. Sabe, tudo isso que a gente viu é muito bom, mas um dos textos que eu mais gosto na palavra de Deus, Jesus fala assim: agora que vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. É como aquela ilustração que muita gente faz do café da manhã, dos animais que contribuem para o café da manhã. Tem gente que acha que dá para ser um cristão vaca. Você já viu um cristão vaca? Eu sei que agora talvez tenha alguém olhando para o lado aí, mas não é essa a minha intenção. Cristão vaca, não é? Pensa bem, o que a vaca dá para o café da manhã? O leite, claro. E se você pensar bem, a vaca dá algo que está sobrando, que não faz falta para ela, nenhuma. Muita gente encara assim o seu relacionamento com Cristo. Só dá para Jesus aquilo que não faz falta, do seu tempo, dos seus recursos, do seu envolvimento. Que triste. Já tem cristãos que são cristãos galinha. Agora então não pode olhar para o lado de jeito nenhum. O que é o cristão galinha? Pensa bem, o que a galinha dá para o café da manhã? Ovos. A galinha já investe um pouco mais, ela tem um envolvimento parcial. Ela vai até certo ponto, fala, olha, até aqui eu vou, mas não me pede tal coisa não, porque aí eu não topo. Eu tenho limite. Sabe, eu não topo qualquer coisa. Dependendo do que for, não conta comigo. Ou como se diz hoje em dia, me inclui fora dessa. Mas você já sabe qual que é o animal que contribui de verdade. É o cristão porco. Que coisa feia de falar, hein, Nar? Mas é verdade. É o cristão porco. O que o porco dá para o café da manhã? O bacon. Ou seja, o porco dá a própria vida. Ele dá tudo, ele dá 100%. Ele é sim para qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer tempo, de qualquer jeito. É isso que Deus está esperando de mim e de você. E não é porque Ele é um Deus exigente. Ele deu exemplo. Nós acabamos de dizer, Jesus, Ele deu a própria vida por mim e por você. Ele deu tudo. Então, esse é o meu convite. Dê tudo, invista tudo nessa obra, Gideão. E você vai colher muitas e muitas, dezenas, centenas, milhares de almas para Jesus, usando o seu testemunho pessoal. É assim que você vai evangelizar pessoas, honrar a Deus e levar muitas pessoas até a Cristo. Que Deus te abençoe nessa jornada. Foi um prazer estar com você. Deus te abençoe. Quando eu tinha 8 anos de idade, os meus pais se divorciaram, né? O meu pai foi embora de casa. A falta da presença do meu pai na nossa criação me deixou livre em certos pontos para buscar ali diversões ali na rua, né? E por conta da minha mãe também, ela ter a responsabilidade de cuidar dos 3 filhos de uma vez e trabalhar, cuidar da casa, né? Por mais que ela se esforçou e ela é uma excelente mãe, eu tive essa liberdade. Então, assim, na prática, eu ficava muitas vezes com companhias que hoje eu entendo que não eram adequadas, mas na época, para mim, eram as companhias que eu achava que era legal para minha vida. E aos 15 anos de idade, eu experimentei maconha, né? E posteriormente tive contato com outras drogas e eu fiquei nesse mundo aí, passeando e me divertindo, entre aspas, com as drogas durante alguns anos. Aos 27 anos, mais ou menos, em 2013, eu acabei indo preso, né? Fui parar no CDP de São José do Rio Preto, no raio 3, na cela 7. Fui preso com acusação de tráfico de drogas. O tempo que eu passei ali foi um tempo difícil para mim, né? Acho que qualquer um pode imaginar que não é legal você ir para uma prisão. Juntando a dor que eu causei à minha família, o sofrimento que eu causei à minha mãe, principalmente, né? Nós somos muito ligados hoje, graças a Deus, sempre fomos, na verdade. E minha namorada também, naquele tempo, ela me abandonou naquela situação. Então foi uma dor muito grande, juntando todos esses acontecimentos. Minha cabeça virou, literalmente, mesmo uma panela de pressão.
Uma certa noite, eu estava olhando assim pela cela que a gente ficava, assim, correndo o olho, um olhar panorâmico. E teve um momento que eu vi no chão um evangelho do Novo Testamento dos Gideões, né? Na ocasião ele estava com páginas rasgadas, estava velho, surrado no chão, faltando um pedaço da capa. Acredito que aquele evangelho, para estar ali, aconteceu muita coisa com ele. Não sei se foi de outra pessoa, se a pessoa encontrou Deus ali, mas se ele estava no chão, infelizmente não foi por um bom motivo, mas Deus diz, Ele nos promete que a palavra dele não volta vazia, e realmente foi isso que aconteceu. Quando eu vi aquele evangelho no chão, o Espírito Santo me motivou ali, pegar ele e ler. Foi algo que não veio de mim, hoje eu entendo, hoje eu sei que é o Espírito Santo, porque quando eu coloquei o olho naquele evangelho, eu senti que Deus me atraiu para ele, para que eu lesse. E eu não hesitei, eu fui, levantei, peguei aquele evangelho, abri ele, comecei a ler o livro de Mateus. Na mesma noite em que eu comecei a fazer a leitura, eu li algumas páginas naquela noite e eu fui dormir sentindo paz. E depois daquela noite, todos os dias de manhã, tarde e noite, eu fazia a leitura da palavra e foi assim durante alguns dias. Passado alguns anos, eu encontrei uma igreja que é a que eu faço parte hoje, uma igreja muito abençoada, graças a Deus. Antes disso eu orei e pedi para Deus me colocar num lugar onde eu pudesse servir Ele e que fosse uma igreja realmente bíblica, uma igreja que segue a palavra de Deus, que prioriza a Bíblia, que prioriza a palavra de Deus. E Deus me abençoou com a denominação que eu estou hoje. E um domingo, num culto rotineiro, né, eu faço a recepção das pessoas que entram na igreja. E nessa noite tivemos a felicidade de ter a visita dos Gideões. Eu fui voltando no tempo, no ano de 2013, quando eu achei aquele evangelho no chão. Eu não sabia que eram os Gideões que faziam o trabalho de distribuição dos Novos Testamentos. Então naquele dia eu pude conhecer pessoas que fazem esse trabalho e eu fiquei muito feliz, emocionado. Depois do culto eu me apresentei para os Gideões, contei um pouco da minha história, do que Deus fez por mim naquele lugar e disse que queria ser um Gideão. E para a glória de Deus, hoje eu faço parte do ministério, sou um Gideão do Campo 48 de São José do Rio Preto e deixo aqui o meu forte abraço a todos e agradeço a Deus por essa oportunidade, por esse ministério e que o Ministério dos Gideões continue abençoando muitas vidas, em nome de Jesus. Olá, Gideões, auxiliares e amigos que nos acompanham em mais uma programação especial feita para vocês. Quantas dicas maravilhosas nós recebemos do querido pastor Inar Brandão sobre evangelismo pessoal. Eu anotei todas. E você? Você, Gideão e auxiliar, que ainda não tem o NT de Evangelismo Pessoal, adquira agora mesmo acessando o link que está aqui embaixo ou pelo nosso aplicativo móvel. Você sabia que o Ministério Gideônico tem um grande desafio? Alcançar 1 milhão de novos testamentos de evangelismo pessoal distribuídos durante o ano? Faça a sua parte, evangelize, honre ao nosso Deus com o seu trabalho pessoal. Você ainda não é membro do Ministério Gideões Internacionais no Brasil, mas ficou impactado com a mensagem de evangelizar pessoas para o reino de Deus? Junte-se a nós. Acesse agora mesmo esse número que está aqui embaixo, envie-nos uma mensagem com o seu nome e de onde você está falando. Entraremos em contato com você o mais breve possível. Para finalizar, eu gostaria de convidar a nossa querida capelã nacional, irmã Cláudia Freitas, para fazer a oração final. Deus abençoe a todos. Olá, Gideões e auxiliares de todo o Brasil. Estamos contentes com esta palavra do pastor Inar Brandão. Vamos agora orar? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de aprendermos formas criativas para o nosso evangelismo pessoal. Agora, ó Pai, nós pedimos as bênçãos do Senhor sobre cada um de nós,
para que sejamos motivados, orientados e guiados pelo Teu doce Espírito Santo. Muito obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos conduzido e que não seja, Senhor, este momento um momento difícil a nos impedir de testemunharmos e de levarmos a palavra do Senhor a homens, mulheres, meninos e meninas. Que a Tua palavra, que é luz para o nosso caminho, possa chegar, Senhor, naqueles lares aonde o Senhor deseja salvar e que sempre o nome do Senhor seja engrandecido e exaltado neste ministério. É a oração que fazemos, agradecidos por tudo, no nome que é sobre todo nome, o nome do Teu Filho Jesus Cristo, a quem oramos. Amém. Deus abençoe a todos.